Bom, nós temos quatro pessoas para um painel de 1h30. Eu vou pedir um esforço de concisão para que cada qual fale 15 minutos e a gente tenha a oportunidade de meia hora de conversa com a plateia. Duda, a amizade tem seus inconvenientes. Eu vou pedir para você começar falando. Não tem inconveniente. Bom dia. Obrigado, Sérgio. Algumas palavras aqui já foram colocadas, você fala em complexidade. Quando a gente fala em energias, em fontes renováveis de energia, primeiro que essas fontes renováveis antigamente eram chamadas de fontes alternativas, né? Então era uma coisa meio assim, tipo, fonte alternativa, o que significava principalmente que não tinha um valor comercial, era uma coisa que de alguma maneira poderia servir ou como uma poesia do tipo, eu tenho energia solar na minha casa, eu tenho um catavento eólico em algum lugar. E, evidentemente, o mundo mudou bastante, como já foi colocado aqui, tanto pelo Sérgio quanto principalmente pelo presidente. E o mundo mudou muito. Eu me lembro muito da questão do racionamento, que nós tínhamos um problema, um modelo extremamente rígido, onde a questão era água ou água, essencialmente. Um pouquinho mais alto. Nós não tínhamos... nós estávamos começando um programa térmico na época, que talvez, se tivesse passado mais um ano, talvez nós não tivéssemos o racionamento, mas ninguém controla a natureza, e a natureza não foi muito generosa naquele momento, e houve um período de chuvas menor do que o previsto. E no contexto histórico é interessante ver que, quando a gente fala em energias renováveis, o Brasil é um país, historicamente, de energias renováveis, principalmente por conta do papel da hidroeletricidade. O Brasil, até, o número às vezes impressiona, mas o Brasil, até 1970, a principal fonte de energia no Brasil era a madeira. Então, 1970 é muito recente, e a madeira era o principal energético no Brasil, ou seja, era uma energia renovável, mas não tão renovável, que era o uso predatório da madeira, não era uma madeira ligada a replantio ou o que seja. O Brasil também tem uma característica interessante, comparado com economias mais desenvolvidas. Ao contrário da grande parte dos países do mundo, o Brasil passou da madeira para o petróleo sem conhecer a era do carvão mineral, que foi a característica básica até hoje no mundo, em muitos países. O carvão mineral é o principal energético, inclusive nos Estados Unidos, ano passado, segundo um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o carvão aumentou. A produção é uma política clara do governo americano, e o carvão aumentou, apesar de se preconizar que, dentro de algum tempo, o carvão vai perder o espaço, apesar da predominância que tem. Então, o Brasil veio da madeira, a hidroeletricidade. A hidroeletricidade é muito mais uma questão conjuntural e estrutural. O Brasil fez hidroeletricidade porque nos principais centros de consumo, por exemplo, no Rio Tietê, no Rio Paraná, aqui em São Paulo, no Paranapanema, o Vale do a Bacia do São Francisco eram propícios a você ter hidroeletricidade, e o Brasil criou a sua base energética essencialmente por conta de uma característica técnica e favorável que existia naquele período. Com o choque do petróleo, com o primeiro choque do petróleo principalmente, e uma conjuntura desfavorável para o açúcar, o Brasil criou o maior programa do mundo de bioenergia, que é o etanol. Então, o Brasil passou a ter hidroeletricidade, essencialmente na sua produção de energia, hidroeletricidade e bioeletricidade de uma maneira extremamente importante, sem que, naturalmente, a gente não tivesse nenhuma preocupação ambiental, né? Hoje nós vamos chegar na questão da preocupação ambiental, mas, por uma conjuntura, o Brasil tinha uma matriz energética limpa, não existe energia limpa, mas uma matriz energética de forte teor renovável, muito mais por questões conjunturais do que por questões ambientais. Para que você tenha uma ideia, a primeira resolução do CONAMA, que estabelece o EIA-RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental, é de 1986, quer dizer, é muito recente. Então, a resolução CONAMA número 1 é de 1986, e nós já tínhamos uma matriz energética extremamente renovável. Então, e também um modelo rígido de produção de eletricidade, ou seja, nós tínhamos a hidroeletricidade, muito pouco termoeletricidade,
E era isso ou era isso. Isso foi um dos problemas que o presidente fez menção. Agora, nós tínhamos poucas alternativas naquele momento para lidar, e nós usamos, naquele momento, o que foi preconizado naquele momento foi a melhor forma de energia, que não é renovável, mas é a única energia limpa que tem, foi a eficiência energética, ou seja, não gastar energia. E o país se saiu muito bem. O Brasil virou um case mundial, porque isso foi tentado na Califórnia, que é uma referência do mundo de melhor utilização de recursos naturais, que não conseguiram. A França tentou e não conseguiu, e o Brasil conseguiu. E um esforço enorme para economizar 20%. Essa, sim, é a principal energia limpa. Apesar das perdas econômicas, eu acredito que, naquele momento, o Brasil também teve um ganho social extremamente importante pela conscientização das pessoas de como elas poderiam usar melhor. E graças àquele, curiosamente, graças ao Plano Real também, que acabou com a inflação, as pessoas perceberam que energia não consumida era economia para o bolso das pessoas. Então, teve um valor também extremamente relevante naquele momento. Hoje, o mundo mudou muito em termos do que a gente tem em termos de consumo de energia. Essa rigidez que eu falei, ela deixa de existir por diversos motivos. A gente tem um novo modelo de geração, eu falei do modelo rígido, a gente tem um modelo de geração intermitente e diversificado por questões também limitadoras, aqui no Brasil principalmente. Primeiro, porque nós não temos mais grandes modelos, tem uma das próximas mesas aqui vai ser sobre a geração hidrelétrica, mas eu pessoalmente, isso é uma opinião pessoal, eu não acredito mais nos grandes projetos de geração de hidroeletricidade, seja na Amazônia, onde seja. Existe o potencial técnico, mas eu não acredito nem no potencial ambiental, nem no potencial social para que isso aconteça. Enfim, é uma hipótese que o futuro vai dizer se é correto ou não. O mundo preconiza o fim dos hidrocarbonetos, ou seja, o IPCC coloca que em 2050, ou melhor, até 2100, desculpe, até 2100, uma criança que nasce hoje, uma mesma criança que nasceu há algum tempo, vai estar aqui no mundo em 2100 e vai ser um mundo sem hidrocarbonetos, o que é bastante possível. Então, nós temos essa transformação. Eu tinha feito, antes dessa apresentação, parênteses, eu tinha feito uma outra apresentação que eu mudei. Na semana passada, eu participei de um evento importante em Portugal sobre inovação, e é muito impressionante o que é inovação, especialmente também, não só em todos os setores, mas no setor de energia. E a gente sente isso aqui no Brasil, como isso está mudando muito a forma de ver como se consome e como se produz energia. Quer dizer, eu peguei um relatório, por exemplo, peguei o ano de 2009 como referência, peguei um relatório recente um projeto da Bloomberg e da ONU também, peguei 2009 como referência. Primeira coisa que o carvão deve continuar subindo mais um tempo, até 2026, a estimativa. A partir de 2026, ele cai até 2030, 4%, 53% em 2050. E é interessante a gente falar para o petróleo a mesma coisa. Se falava em peak oil, ou seja, há 20 anos atrás, o peak oil dizia assim, em que momento nós não vamos mais conseguir produzir o petróleo suficiente para atender a demanda. Esse era o grande temor do mundo do peak oil. Hoje o peak oil é o contrário. Em que momento, e esse peak oil é para muito pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, 10 anos, que no setor de energia é quase nada, o peak oil vai ser o contrário. Nós já estamos chegando num ponto onde a oferta está começando a ultrapassar a demanda, e o peak oil vai ser um choque mais de demanda do que de oferta. Nós vamos ter uma demanda menor do que a oferta, que ela é crescente, e que é o que pode se imaginar. Em 2009, a capacidade vou pegar energia solar. Energia solar vou pegar mais como exemplo aqui, porque ela é mais propícia para o que a gente chama de geração distribuída, né? A ELBE, que é da eólica, são grandes projetos, são como se fossem grandes usinas. É muito difícil a gente pensar na eólica tão pequena e tão compartimentada como a solar. Em 2009, a solar equivalia mais ou menos a 25 gigawatts. 25 gigawatts são 2 Itaipus, mais ou menos. Ou seja, o mundo tinha 25 gigawatts
instalados. Em 2009, nós estamos falando de há 10 anos. Aí, segundo um relatório da ONU, bem recente, entre 2010 e 2019, foram acrescentados 638 gigawatts de solar, contra 529 de carvão, 487 de eólica, 438 de gás. Ou seja, algo que há 10 anos atrás, e essa questão da previsibilidade, o presidente falou da previsibilidade, não tem setor mais imprevisível do que o setor de energia. Eu digo, principalmente, peso do petróleo, uma coisa é certa, é que todo mundo erra. E o setor de energia é isso. Ninguém pensaria na Conferência de Copenhague e que nós teríamos essa evolução como a gente teve. Quer dizer, então, também o relatório da Bloomberg, que saiu semana passada, na realidade, se a gente considerar os custos médios globais do segundo semestre de 2019, agora, ele mostra que o custo da geração de energia solar fotovoltaica caiu 83% desde 2009. Quer dizer, é uma coisa... eu fiz para o Brasil, isso é bastante impressionante. O primeiro leilão federal, peguei em 2013, o custo médio do megawatt-hora de energia solar foi R$ 367. Em 2018, 5 anos depois, foi 118. Em 2019, houve um leilão semana retrasada. O leilão A-6. A-6 é a energia que deverá ser entregue daqui a 6 anos. 2013, 367, semana retrasada, 84. Então, nós temos que, aliás, comparado com eólica, está mais barato que a eólica, está bem mais barato, está mais barato que a térmica, a energia térmica, 188, e a hidrelétrica saiu por 205. Então, nós estamos falando do solar 84 e a hidrelétrica 205. Então, é um mundo completamente em transformação do que está acontecendo agora. E foi uma queda de 77% em 6 anos. Em 6 anos, uma queda de 77%. Quer dizer, então, junte-se a isso a questão, por exemplo, da mobilidade, a questão, por exemplo, do carro elétrico. O carro elétrico que tem a expansão maior do que prevista. Quer dizer, em 2009, também peguei como 2009, a Agência Internacional da Energia previa que seriam apenas 0,3% da venda em 2030. Em 2015, essas vendas subiram de 488 mil agora para 2 milhões e 300 mil em 2019. Quer dizer, então, o que a gente pode imaginar também é que eu fiz um quadro aqui, eu tinha feito uma apresentação de PowerPoint, mas eu detesto PowerPoint, fiz um quadro aqui que eu mesmo tenho dificuldade de entender, mas as fontes renováveis aqui... Não, é difícil aqui, eu fui escrevendo em volta... É verdade, olha, vocês podem ver aqui, tá... Mas ela representa, no fundo, eu poderia dizer, é complexo. Eu estou quase estourando meu tempo aqui, pedido pelo Sérgio. É complexo. A gente tem, primeiro, a chamada geração distribuída, que é uma coisa que está em discussão hoje, inclusive na ANEEL. A geração distribuída, ela é a capacidade de cada um de nós, ou um shopping center, ou pequenos produtores, produzirem sua própria energia, seja através de gás natural, seja através de energia solar, ou de uma fonte renovável qualquer, de modo que você está criando hoje um mercado livre, tanto de produção quanto um mercado livre de consumo de energia, o que é uma revolução também extremamente importante e que começa a mexer com as empresas. Eu presido o conselho da Light no Rio de Janeiro, que é a principal, é a terceira, talvez, no Brasil, distribuidora no Brasil, é a principal no Rio de Janeiro. Se a Light e outras empresas de distribuição de energia não abrirem o olho, elas vão começar a ver o vizinho, elas vão começar a ver, entre aspas, seu cliente indo embora, se ela não abrir o olho dentro dessa nova conjuntura. Porque também tem um outro dado interessante. A modernização, também, talvez muitos chineses, a digitalização, os modos de controle, a miniaturização, a maneira hoje, sem entrar muito na técnica, tem uma coisa no setor elétrico chamado PLD, são a liquidação de diferenças, ou seja, quanto é o preço hoje é semanal, que as vendas, as trocas se fazem. Esse PLD vai virar horário.
que ele é semanal, vai virar horário. Então, a cada hora, vai se ter condições da gente ver que eu vou ou não colocar na minha casa, no meu sítio, onde seja, eu vou colocar a minha energia na rede ou não vou colocar a minha energia na rede. Isso, a tecnologia de baterias, por exemplo, de armazenagem, que está mudando, baterias em menos de 10 anos, que eram 85% o custo. Isso a gente vê nos carros, mas vai ver também na geração de energia. E uma coisa curiosa, só para concluir, é a questão da intermitência, quando dizem, bom, eólica é intermitente, solar é intermitente, obviamente, quando não tem sol, não tem energia solar, quando não tem vento, não tem energia eólica. Mas, além da capacidade cada vez maior, em termos de custo, de economicidade, de armazenagem, existe hoje uma inversão de que talvez a hidroelétrica vá ser complementar à energia renovável, né? Que é uma coisa absolutamente impensável. Ou a eólica, quando não tiver vento, aí você aciona uma usina hidroelétrica, uma coisa que está muito próximo de acontecer e que é uma coisa totalmente imprevista em relação a isso. E, principalmente, hoje é inevitável a questão da descarbonização do mundo, da questão da mudança climática, que é inexorável ignorar que a mudança climática, que as mudanças climáticas fazem com que o petróleo, por exemplo, seja um inimigo a abater. Então, é um mal necessário ter o petróleo. Se você fizer um outro seminário, você estava falando o que se fez no setor de petróleo de erros nos últimos anos em relação a uma coisa que vinha muito bem. Mas, enfim, a questão da mobilidade, a questão da tecnologia, tudo isso, eu só concluiria com o seguinte, que essa mudança do modelo de negócio, ele é um quebra-cabeças onde as peças ainda não se encaixam direito, as peças mudam de tamanho, você acha que vai encaixar, não vai encaixar, mas é uma dinâmica muito, muito, muito favorável ao que a gente chama hoje de energias renováveis. E, em termos de futuro, só em 2 palavras eu diria que o mundo vai ser elétrico e renovável. Essencialmente é isso. Obrigado.